soluções de tecnologia 4.0, inclusive no ambiente de cidades. Nós temos um trabalho todo que vem sendo feito de infraestrutura de telecomunicação nesses pequenos municípios, em parceria com várias entidades, RNP, Telebrás, com parceria também de emendas parlamentares vindas do Congresso Nacional. Conseguimos propor também metodologias relacionadas à Smart City e ao Plano Nacional de IoT, junto à União Internacional de Telecomunicações. São recomendações e propostas de resoluções que foram aceitas e propostas pelo Brasil e construídas coletivamente com outros países. E atualmente a gente vem trabalhando numa parceria com algumas instituições, a BDI, com a RNP, na construção de um ranking de cidades inteligentes. Então, a ideia é que a gente crie esse portfólio de ações de modo a facilitar a adoção das cidades. A gente sabe que os municípios eles têm uma grande dificuldade, não só orçamentária, mas de entender o que é essa cidade inteligente, que cidade inteligente não é apenas um Wi-Fi na praça, que para eles não caírem em locks de soluções proprietárias, que quando eles quiserem expandir, eles não vão conseguir por conta dessas questões. Então, temos trabalhado, tentando criar um portfólio, digamos assim, para que a gente consiga, inclusive, captar recursos junto aos parlamentares para trazer esses recursos e direcionar eles de forma adequada para que a cidade realmente seja inteligente, né? A cidade não se torna inteligente para o dia para a noite, ela vai degrau a degrau, indo se transformar, quer seja na segurança pública, quer seja na parte de transporte, quer seja na parte de logística. Tem uma série de possibilidades e essa parceria público-privado e conversando diretamente com as prefeituras, que têm portes e necessidades diferentes. Você não pode dizer que uma necessidade de Smart City de São Paulo é com a mesma necessidade de Smart City de Formosa, que é aqui na região do entorno de Brasília, que é uma cidade bem menor. Então, existem contextos, existem necessidades que precisam ser endereçadas e não há como tratar de maneira igual esse tipo de perfil de cidade. Então, é um trabalho não só nosso do governo federal, mas do estadual e municipal, mas também da iniciativa privada para auxiliar essas prefeituras a implementar da melhor forma possível. Que, do mesmo modo que os casos de sucesso são usados como vitrine para elencar, Smart City é algo muito importante, precisamos fazer, vai melhorar a vida do nosso cidadão. Os casos de insucesso, principalmente aqueles oriundos de questões não só de falhas técnicas, mas de outras falhas que a gente sabe muito bem que acontecem no nosso Brasil, também são utilizados como vitrine para falar, não se metam nisso, que isso pode dar problema. Então, a nossa ideia é tentar, em parceria com o setor privado, criar esse ambiente favorável a essa transformação tão necessária e que ela ocorra de maneira mais organizada possível. Né? Acho... Meu microfone ficou difícil de desmutar. Uma palavra nova. Uma coisa que... Deixa eu relembrar o pessoal de novo que está entrando. Por favor, veja os seus microfones estão fechados e, por favor, evite de usar a webcam para a gente ter um pouco mais de facilidade dos apresentadores. Então, se puderem desligar as câmeras, por favor, agradeço. Mas você tocou num ponto bastante interessante, Gontijo, que é o pessoal acha que colocar o Wi-Fi na praça virou cidade inteligente. Eu acho que é muito mais que isso, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto muito importante para colocar. Eu acho que nosso papo hoje vai estender muito gostoso nesse assunto e as necessidades de cada cidade são diferentes de uma para outra, mesmo às vezes cidades vizinhas. Obrigado pelo início do papo e eu vou para o Beto Marcelino, que é do ICIRES, trabalhamos junto, né? Qual é a sua visão, o Beto, quais são as dificuldades que a gente tem para implantar um projeto de cidades inteligentes? Você que tem aí esse instituto do ICIRES aí. Já tivemos juntos em algumas coisas. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo Montanha, aos convidados, ao Gontijo. Estava relembrando com o Gontijo aqui que a gente esteve em Brasília aí na primeira reunião da Câmara de Cidades, né? É muito legal ter participado disso. E agradecer também aos demais convidados e amigos, André Teles aqui de Curitiba. E, enfim, vamos tentar ter uma conversa legal.
Bem, primeiro, não somos um instituto, né? Somos uma empresa. Essa empresa ela nasce nos meados de 2010, 2011, com o intuito de disseminar essa cultura da inovação para cidades. Curitiba já é uma capital reconhecida por ter tido momentos de inovação, momentos de projetos que ficaram gravados aí em termos de política nacional, né, na mobilidade, transporte público, enfim, mas ela também serviu de exemplo para tantas outras cidades usando esse mesmo modelo do BRT. Só que naquele momento a gente acreditava que era pouco para a cidade de Curitiba ser reconhecida só por essa área de mobilidade. E a gente via que exatamente o ecossistema de inovação ligado à área de TI, e até eu tinha uma ligação legal com a RNTI, o pessoal da SES, por isso nos despertou no momento lá atrás que era possível a gente começar a disseminar mais a cultura, e a partir daí a gente criou um evento, o Fórum Internacional iCities, e viemos acompanhando o crescimento dos temas, enfim, mobilidade, segurança, saúde, todos esses temas que envolvem as cidades inteligentes. Bem, até que, como benchmark, a gente sempre teve um balizamento para os projetos que nós pensávamos em construir em conjunto, com a iniciativa pública, com a iniciativa privada, com a gestão pública e com a própria academia. Nós usamos modelos referentes a alguma parte da gestão do Vale do Silício, e usamos também um benchmark de Barcelona, da cidade de Barcelona. E com a ida nossa para Barcelona, a gente começou a observar que era possível também gestores públicos, o pessoal da FNP estava começando a percorrer mais os projetos da cidade e entender as políticas públicas adotadas pela cidade. E isso motivou a FNP todos os anos, a partir de 2014, ir em comitivas para lá, e nós também começamos a formar algumas comitivas para Barcelona. Vocês me escutam bem? Tá. Bem, em 2016, eu estive conversando com a diretoria internacional da Feira Barcelona, conseguimos trazer o evento Smart City Expo Curitiba para o Brasil de forma inédita, e esse evento ele, até hoje serve como uma grande plataforma. Exatamente para quê, Paula? A tua pergunta é assim: eu não sendo instituto, mas sendo da área empresarial que está ligada às plataformas que comunicam o produto final, vamos dizer, o que as pessoas percebem na rua e o que você tem como política pública para incrementar isso, eu percebo que falta, na verdade, mais gestores públicos, ou então uma política nacional que seja comum a todos, para que a gente possa disseminar mais esse tema, e através de uma governança, né? Quando eu fiz parte da Carta Brasileira, da primeira oficina ano passado, foi aí que eu conheci o Gontijo esse ano, mas quando eu participei da primeira oficina, fui convidado entre 81 especialistas para participar da construção da Carta Brasileira do MDR, nós percebemos que havia a possibilidade, com esse encontro de conhecimento de forma multidisciplinar, a gente estabelecer uma política nacional. Então, serve como um arcabouço de ideias, de criatividade, enfim, são elementos básicos para que a Câmara de Cidades do MCTIC possa criar essa política nacional. Então, o que eu vejo um exemplo, a iluminação pública, né? Se você tem ela, de fato, com os drives de IoT, você consegue ter dimerização, você consegue ter telemetria, telegestão. Eu acredito que as pessoas vão se sentir mais seguras, mas até chegar a esse ponto, quantos gestores públicos têm a capacidade de realmente escolher o projeto certo, o produto certo? Então, eu acho que a gente está num caminho muito próspero, tanto com a Câmara de Cidades 4.0, como a construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. O nosso evento, esse ano, ia promover, o Gontijo foi convidado, e o secretário também, a participarem, além da BINC, que já é um apoio institucional no nosso evento, a participar exatamente para explicar como que estava esse andamento, a parte principal, inclusive, a que eu pertenço ali dentro, que é a governança, em que estágio nós estamos, né, para essa implantação da Política Nacional de Cidades Inteligentes através aqui do edital de IoT, que o BNDES, inclusive, em 2018, 17, se não me engano, a gente participou desse edital, não lembro direito, mas a gente participou dele, concorreu e acabamos não nos classificando. Enfim. Acho que foi 17, hein? 17. Nós fomos até o BNDES do Rio e defendemos lá, foi um bom aprendizado.
Enfim, nós não pudemos fazer o evento agora em março, passamos o evento para dezembro. Mantenho aqui o convite para todos estarem lá para falar sobre a Câmara 4.0 de Cidades Inteligentes, sobre todo o plano de IoT. Então, eu acho que o evento é uma grande plataforma para isso tudo ser disseminado. E o Brasil e Curitiba, o estado do Paraná todo, vem percorrendo um bom caminho aí nessa área. Eu acho que a gente pode atrair mais empresas com uma política nacional bem estabelecida. Eu acho que é isso por enquanto. É muito importante o que você falou, porque eu me lembro que no último evento que vocês fizeram em Curitiba, eu fui um dos que participou e fez uma moderação de um debate com o pessoal de fora, junto com o pessoal da Visa. Foi muito interessante, um evento excelente, de alta qualidade. A gente vai tocar a bola para frente. Eu vou chamar o André Teles, vou deixar o Fabiano para o final, por uma razão simples, e ele é da Intel e vai falar de tecnologia, mas eu queria buscar o André. Cadê o André que eu não estou vendo? André, tá aí? Ah, estão chegando. Paulo, agora sim, agora estou vendo. O André, ele tem uma experiência em projetos de cidades inteligentes muito grande no Paraná também, e hoje ele acabou de ingressar na Celepar, né? Mas antes de Celepar, ele tem um legado muito grande em projetos de cidade inteligente. Eu gostaria que você puder falar um pouquinho sobre esses projetos que você desenvolveu, para contribuir um pouco com tudo que nós estamos falando aqui. Por favor. Claro, Paulo. Primeiro, agradecer o convite da BINC, né, ao Paulo, ao Montanha, dizer que eu sou um admirador do trabalho de vocês, da luta de vocês para promover a implementação de IoT no Brasil, né? Começo até minha fala mencionando aqui uma frase que foi cunhada por um americano chamado Mark Weiser, né? Ele disse que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, né? Aquelas que se tecem no tecido cotidiano, né? E a IoT é o que a gente espera que aconteça com essa tecnologia, né? A tecnologia ela já está aí à disposição, ela já é uma tecnologia relativamente madura e a gente acredita que em muito breve a gente vai conseguir observar essa tecnologia implementada em diversas cidades do Brasil, muito por conta, inclusive, do trabalho que vocês vêm fazendo, né? Bom, em relação ao tema de cidades inteligentes, é um tema que, de certa maneira, eu me envolvi desde 2011, né, com essa temática. E em 2019, no início de 2019, eu recebi o convite do governo do Paraná para participar em uma das secretarias como assessor de inovação. Nessa secretaria, a gente conseguiu, Paulo, implementar alguns conceitos relacionados a governos inteligentes, né? Que a gente acredita que, na realidade, a gente consegue... O conceito de Smart Cities, né? O conceito Smart em si, a gente consegue implementar em diversas instâncias, seja em cidades, em estados e até mesmo em países, nações, como a gente tem exemplos, por exemplo, de Israel, né? O projeto Smart Nation, enfim. E no governo do Paraná, a gente conseguiu implementar primeiramente uma metodologia, né? Essa metodologia ela vai muito de encontro à questão do desenvolvimento dos projetos. Então, a observância dos problemas, em primeiro lugar, de uma imersão mais profunda nos problemas relacionados a cada uma das temáticas que a gente vai promover aquela solução, né? Então, em conjunto com essa imersão, um trabalho de design thinking que envolve ideação, que envolve prototipação, que envolve homologação, né? Essas questões elas foram estressadas, de um modo geral, amplamente nessa secretaria. A gente conseguiu desenvolver bons projetos. Eu vou elencar aqui 4 em específico que chamam mais, de forma muito resumida, né, a atenção do trabalho que a gente fez nesse 1 ano e meio, né? Em março de 2019, a gente já conseguiu lançar um marketplace, um aplicativo chamado Paraná Serviços. Então, o Paraná Serviços, ele conecta os trabalhadores autônomos com
os contratantes. Então, o aplicativo ele geolocaliza o pintor, o eletricista, marido de aluguel, diarista, né, que o contratante deseja efetuar aquela contratação, e num raio de até 50 quilômetros ele localiza essas pessoas que se cadastraram no aplicativo. Então, a gente trabalha com essas duas pontas, né? Rapidamente, o aplicativo ele atingiu aí o número de 35 mil downloads no Paraná todo, e inclusive nessa fase agora de pandemia, ele vem ajudando muitos autônomos a vender seus serviços de forma remota, né? Então, é psicólogo que está dando atendimento de forma remota, é o personal trainer que está buscando também, da mesma forma, continuar exercendo a sua atividade por meio de webconferência, enfim. Então, esse é o primeiro que eu queria elencar. Depois, Paulo, a gente conseguiu aí também ter um aprendizado grande relacionado à questão de contratação, né? Então, a contratação no setor público, ela é extremamente burocrática. Muitas vezes você vem com aquele ímpeto do privado, aquela vontade de fazer acontecer, mas a gente esbarra em modelos burocráticos de contratação de inovações, né? Sejam de startups, sejam de empresas mais bem-sucedidas. Mas a gente conseguiu também desenvolver um certo aprendizado. Eu queria citar 2 exemplos em relação a esses aprendizados. Um deles, a tecnologia que a gente trouxe de Israel, chamada Orkam AI. Então, o Orkam AI é de uma empresa, inclusive, que trabalha fortemente com a questão de cidades inteligentes, uma empresa chamada Mobili, lá de Israel. Ela tem, inclusive, um trabalho forte no que se refere a veículos autônomos, né, que também tem conexão direta com a questão de IoT. E é um óculos que foi desenvolvido com um sensor para cegos, né? Então, esse óculos ele faz a leitura de imagens, qualquer tipo de imagem, né? Ou a pessoa com problema de visão, ela clica aqui no óculos, e o óculos ele escaneia aquela imagem e traduz em áudio, né? Isso em fração de segundos. Também ele tem um processador da Intel, né? Já que a gente vai ter aí um participante da Intel, gostaria de mencionar essa questão também, que o Orkam possui esse processador, né? E ele trabalha também de forma offline. Então, é uma tecnologia única, né? Que a gente conseguiu comprar por inexigibilidade. Então, também foi um aprendizado grande, passam por processos jurídicos grandes junto à Procuradoria-Geral do Estado, mas a gente conseguiu viabilizar essa compra e doar para 4 bibliotecas públicas do estado do Paraná uma quantidade desses óculos. Então, hoje o estado do Paraná ele possui essa, digamos assim, essa possibilidade de acessibilidade nas bibliotecas para a pessoa que tem ou baixa visão ou até mesmo cega. Um outro aprendizado que nós tivemos foi com uma startup curitibana chamada RoboAdam. O RoboAdam também é relacionado à pessoa com deficiência. Ele faz testes de acuidade visual. Então, também trazer um pouco dessa questão da robótica para dentro do estado foi algo que a gente conseguiu viabilizar, e também num formato de compra diferenciado. E, por fim, citar um aplicativo que tem feito um sucesso enorme aqui no Paraná, tem sido assim de extrema valia, inclusive nessa questão agora da pandemia, que é o Paraná Solidário. O Paraná Solidário, então, ele foi desenvolvido pela assessoria de inovação que eu liderava, e ele é um aplicativo que conecta doadores com entidades beneficentes. Então, a gente já tem aí 550 entidades beneficentes cadastradas no estado do Paraná, e foram realizados mais de 2.000 itens de doações, de diferentes tipos, desde fogão, vestuário, eletroeletrônicos, serviços voluntários, alimentos não perecíveis, né? Então, a gente viu aflorada essa questão da solidariedade agora, nessa época da pandemia, e o aplicativo ele ajudou muito, porque as pessoas não necessariamente precisam sair de casa. A própria entidade vem até o local e recolhe as doações. E também engloba as questões relacionadas às cidades de inteligências, que envolvem eficiência e economicidade. Então, o estado do Paraná ele não necessita hoje de ter um galpão para estocar essas doações, não necessita ter logística para isso, não necessita pessoal para isso.
tudo é feito por meio da tecnologia. Então, sem tomar muito tempo de vocês, eu sei que tem outras pessoas para participar, eu queria só exemplificar essas 4 ações que nós fizemos e dizer que agora eu assumi uma assessoria de inovação na Celepar, que é a Companhia de Tecnologia do Estado do Paraná. A Celepar foi a primeira empresa pública do Brasil, a primeira empresa de tecnologia pública do Brasil, né, Paulo? Então, a Celepar ela foi fundada em 1964 e hoje a gente tem esse grande desafio que é, em conjunto com o governo do estado, tornar o Paraná uma referência quando a gente fala de inovação. Muito bom. Nossa, quanta coisa boa que acontece. Como o webinar está propiciando que o pessoal conheça algumas ações que ninguém imagina que está acontecendo nesse Brasil todo. E nós falamos só de um pedacinho, hein? Tem muita coisa acontecendo. Fabiano, você viu que você foi cutucado falando que a Intel está ajudando. Com certeza. Por isso que na realidade eu deixei você por final, porque realmente a Intel eu sei que está fazendo diversas coisas na parte de cidades inteligentes. Então eu gostaria que, por favor, Fabiano, a palavra é sua para colocar principalmente como é que a Intel tem se posicionado nesse cenário de não só de cidade inteligente, que no fundo a gente acaba falando de IoT como um todo, né? Primeiramente, queria agradecer a BINC, ao Paulo, para a Montanha, pelo convite e para participar desse webinar. Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia, aí tem muita gente que diz que tem muita gente que prevê o futuro, né? Então a gente tem um lema que a gente está construindo o futuro. Então a Intel já nasceu lá atrás no berço, desde a criação do processador, o primeiro processador foi a Intel que inventou, desde quando não existia IoT ainda, era embarcados, a Intel já estava nesse ecossistema e a gente vem crescer nesse ecossistema. Então a gente teve alguns anos atrás um ajuste na nossa estratégia para poder fortalecer as BUs focadas em dados. Então, se a gente olha em 2013, nossa receita, 2/3 era focada em PC. Hoje a gente já tem mais ou menos meio a meio, metade da receita é focada em dados, onde a gente tem data center, IoT, AI, e a Intel tem crescido muito nessas BUs, principalmente no desenvolvimento direto de produtos, componentes, módulos de inteligência dentro dos nossos processadores e componentes, e por aquisições. Até foi mencionado um dos produtos, não sei se é a mesma empresa, mas a Intel adquiriu a Mobileye, que o André mencionou, não sei se é a mesma, que faz direção assistida e tem parceria com várias montadoras para ter o carro autônomo do futuro, mas hoje já tem um componente que é para carros assistidos. A Intel adquiriu a Movidius, que é uma empresa que processa visão computacional e redes neurais em baixo consumo de energia, adquiriu a Altera em 2015 para processadores de FPGA, e a gente desenvolveu também um framework de software chamado OpenVINO, que é um acelerador, é uma ferramenta onde as empresas, o ecossistema que estão desenvolvendo visão computacional, utilizando componentes Intel, consegue ter uma otimização muito grande, ter uma melhora aí até de 20, 25 vezes versus uma plataforma não otimizada. Isso está sendo utilizado amplamente na indústria, né? Quando a gente pensa na Intel do Brasil, a Intel já está no Brasil há 32 anos, e o nosso foco grande na Intel do Brasil é poder desafiar, inspirar e usar a tecnologia para melhorar a vida do brasileiro. Acho que é nosso grande desafio. Então a gente tem um trabalho forte direto com os governos, com as entidades, e também temos um trabalho bastante extensivo com parceiros. Então todos os parceiros do ecossistema, desde os fabricantes de software, para ter certeza que quando a gente lança um processador, um componente, ele entende o que tem dentro desse processador para que ele possa tomar benefício, até mesmo ajudar, auxiliar esses parceiros locais e globais a ter mais competitividade no mercado local. Acho que um exemplo bastante interessante, a Intel desenvolveu há 2 anos um programa chamado IoT Market Ready Solution, onde a gente cataloga nesse programa soluções que resolvem alguns problemas de mercado. E várias delas estão no contexto de cidades inteligentes. Se vocês olharem, existe uma lista já de 170 soluções, existem 6 empresas brasileiras que já submeteram o programa e várias outras que estão no pipeline de avaliação, onde essas empresas podem acessar e entender aí a forma de implementar, ou comprando essa tecnologia, ou entendendo as tecnologias e aplicar para o mercado brasileiro. Acho que é um berço bastante interessante. E quando a gente fala de cidades inteligentes,
Acho que o bem colocado aqui pelo Montijo e pelos outros companheiros, o fato da cidade ter tecnologia não quer dizer que ela é inteligente. Acho que o fato de como a cidade gerencia isso e como as pessoas estão tomando benefício disso deve ser o foco principal da discussão de cidades inteligentes, né? E a tecnologia, acho que foi mencionado também aqui, acaba sendo um fator essencial. O próprio IoT acaba sendo um pouco invisível e deve ser invisível, né? O que deve ficar é o benefício para o cidadão. E a gente trabalha aí com três pontos principais para cidades inteligentes. Um deles está focado na segurança pública, tanto a parte de vídeo monitoramento, analítico, controle, vários parceiros, aqui só mencionando alguns aqui do ecossistema, a Digiforte, a Ponfac, a Rubox, todos eles são empresas brasileiras desenvolvendo algoritmo e otimizando nesse contexto. Empresas globais, como é o caso do Microsoft, SS, Marius, todas elas já estão no ecossistema, já trabalham fortemente e a Intel acelera muito, ajuda eles nesse processo. Segundo, está ligado à mobilidade urbana, né, que é a mesma coisa, auxiliar as pessoas a mover e as coisas que possam mover de uma forma mais acelerada. E aí, nesse mesmo contexto, a gente tem a parte de semáforos inteligentes, que a Cibot tem desenvolvido e faz parte, inclusive, do nosso programa, do Market Red Solution. Já comentei da Mobileye, que a Intel adquiriu, a gente tem também presença no Brasil, a gente acredita nesse componente, nesse produto. E esse ano a gente adquiriu a Movit, que é uma empresa que foi quase $1 bilhão que a Intel investiu e tem uma presença muito grande no Brasil. Ele é focado em mobilidade multimodal. Isso mostra nosso movimento muito forte para dados, né? Não só na parte de componentes, mas como no tratamento, na aceleração de dados. E para fechar aqui, o último ponto é a parte de sustentabilidade, que da mesma forma, acho que esse é um dos campos que a gente pode acelerar bastante no Brasil. Tem várias aplicações prontas no cloud que utilizam componentes Intel, aceleradores, mas existe aqui uma gama muito interessante de possibilidades para Smart Meter, Smart Lighting, muitas tecnologias já prontas que podem ser inseridas no mercado brasileiro, que as prefeituras, que os governos podem comprar, adquirir, e aí, bem mencionado pelo Gontijo, evitar os lock-ins e ter certeza que isso pode ser escalado e tem muita tecnologia envolvida pronta para esse ecossistema. Acho que é isso. Obrigado novamente, Paulo, Montanha. Imagina, agradeço você, Fabiano. Montanha, você quer dar uma palavrinha? Aliás, falar em semáforo inteligente, essa é uma coisa que é a sua especialidade, né, da Cibot. Bom, primeiramente, eu agradeço aí o convite, seu convite, né, Paulo, para presidir esse comitê, e a gente espera contribuir muito com todas as áreas, mas principalmente as correlatas com cidades inteligentes e IoT. Né? Agradecer a presença de todas essas pessoas com excelência no conhecimento, na experiência, no dia a dia com IoT. Né? E dizer também que o programa Market Red Solutions da Intel, uma das empresas é a Cibot, a empresa que nós começamos há alguns anos atrás, né? E eu quero aproveitar a oportunidade de estar com tantas pessoas, com tanta experiência, governo, multinacional, para falar um pouco sobre a experiência, sobre qual é a expectativa do cidadão quando se fala de cidades inteligentes, qual a expectativa daquela pessoa, do microempreendedor, a expectativa daqueles startupeiros, né? Pessoal que está desenvolvendo novas tecnologias e com visão de futuro, de investimento, né? Para que as pessoas, como um todo, como nação, possam começar a entender todo esse movimento que está sendo orquestrado por governo, por multinacionais, por associações como a BINC, e na direção de melhorar a economia e a tecnologia do nosso país. Eu acho que as primeiras experiências que eu tive, elas são comuns a muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, que é a questão de você desenvolver uma tecnologia que ainda não é conhecida, não é acreditada, né? E que ainda não havia jeito de se homologar, de se testar, e principalmente a questão de você adquirir isso, do governo comprar, das empresas investirem, né? Então, quando se iniciou lá atrás esse mar de inseguranças, ele fez com que nós, durante os eventos, inclusive lá em Curitiba, ficássemos muito preocupados sobre qual seria o próximo passo e como seriam organizadas as novas ações desses empresários. E o que chegamos à conclusão foi a questão de homologação.
né, a questão de você atestar que aquela tecnologia, que aquela empresa ou que aquela solução realmente estava entregando aquilo que estava propondo. Eu acho que é um dos grandes benefícios que a gente está vendo tanto em multinacional, quanto no governo, quanto nessas cartas, como nos comitês, e é nisso que a gente quer trabalhar e incentivar, principalmente nesse momento de pandemia, onde, de repente, a gente pode encontrar mais forças para tornar o país, para tornar as nossas soluções exportáveis, que a gente tenha autossuficiência no desenvolvimento tecnológico. Esse é o meu start aí para a nossa discussão de hoje. Muito bom, muito bom. Obrigado, Montanha. Uma coisa que, antes de... Tem algumas perguntas aqui que daqui a pouco eu vou cutucar todo mundo aí. O Beto tinha comentado que que precisaria haver uma política nacional. Gontijo, eu não quero te colocar em saia justa, não, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. Da mesma forma que eu vejo que realmente tem algumas coisas que eu não sei se já tem planos, principalmente na parte de, você comentou no início, na parte de tributação de alguns equipamentos. Será que existe algum norte para isso? Quer dizer, será não? Eu sei que tem um norte para isso. Você poderia comentar alguma coisa? Alguém está com o microfone aberto aí, por favor. Em relação à questão de tributação, Paulo, a gente tem acompanhado bastante aí várias iniciativas que estão acontecendo no âmbito do Congresso Nacional. Uma mais antiga, de autoria do deputado Vitor Lippe, que foi relatada pelo CURI em outras comissões, e agora está no Senado, sendo relatada, se não me engano, pelo senador Vanderlan. E tem uma outra iniciativa também, do senador Garibaldi, também, que busca retirar a tributação não só nas taxas da Anatel, mas também outras taxas, outras contribuições e impostos sobre a IoT. Óbvio que tudo isso tem impacto fiscal, né? Por mais que a gente saiba que tributo de... Se a gente tirar agora, né? Não existe arrecadação, né? Tributo de zero é zero. Pela LRF, a forma como a Receita calcula é a perda de receita futura, né? Então, mas tudo isso vem sendo discutido bastante intensamente. O mais antigo já passou em todas as comissões da Câmara, ele está agora no Senado, na CCT, e posterior ele deve ir para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. É algo, sim, que nós temos discutido e observado com carinho e vendo as formas de viabilizar essa questão do custo, né? Em paralelo a isso, nós temos alguns dos equipamentos, eles já são beneficiados no âmbito da lei de informática, agora recebe créditos financeiros, digamos assim, para poder usufruir de parte dos benefícios quando ela investe em pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento é o coração do IoT, porque as soluções estão surgindo agora, então faz sentido. Tem tudo aí. E em relação à política, né, você tem aí o Plano Nacional de IoT, mas na minha cabeça é preciso se debruçar mais em cada um daqueles ambientes para você ver as questões concretas reais de cada ambiente. Foi isso que o Plano de IoT identificou. Ele apontou de uma maneira geral o que era preciso para ser feito, mas quando a gente começa as discussões em cada uma das câmaras, a gente vê a vida real. E a vida real do município, ela é muito desafiadora. Não só pela capacidade de técnicos estarem disponíveis nos municípios. Quando você fala em município grande, até que isso se resolve, mas quando você vai para municípios médios e pequenos, é muito difícil. Então, tem um diálogo aberto que a gente também está fazendo com os consórcios de municípios, que às vezes, quando você junta vários municípios menores, você consegue organizar a implementação de coisas do tipo. Então, é preciso criar um modelo como se fosse um tutorial de como você pretende chegar numa Smart City. E não sou eu, não é a empresa, a fornecedora de tecnologia, que vai dizer isso para o prefeito. Eu gosto muito de lembrar, alguns de vocês já devem ter ouvido eu falar isso, eu tive uma reunião com o CTO da Ericsson, lá em Estocolmo, há uns 4 anos atrás. E ele virou para mim e falou assim, no auge da soberba, palavras dele, no auge da soberba da Ericsson como corporação que domina completamente o setor de tecnologia da informação e comunicação nas redes móveis, nós oferecemos para o prefeito de Estocolmo uma série de soluções para transformar a cidade deles em Smart City. E o prefeito de Estocolmo virou para a gente e falou, não quero nada disso. E aí eles voltaram chateados para o escritório, para a prancheta, pensaram e resolveram fazer uma abordagem diferente. Resolveram perguntar para o prefeito de Estocolmo qual era o problema dele. E ele falou, o meu problema é o envelhecimento da minha população. Eu preciso resolver
transformar minha cidade numa cidade inteligente para ajudar o envelhecimento da minha população. E aí, baseado nisso, a Ericsson propôs uma série de soluções. Mas o que eu quero colocar é preciso conversar com o prefeito, que a realidade, mesmo municípios de mesmo porte, tem problemas e situações diferentes. Então, a gente precisa de um roadmap que seja amplo o suficiente, mas objetivo o suficiente para o prefeito falar, o meu problema é lixo. Eu preciso tratar o lixo da cidade. Não, o meu problema é porque tem enchente para caramba, muitos desastres naturais. Preciso de alarmes. Cada prefeitura, cada cidade, ela tem uma coisa diferente. A política está aí, a política nacional de IoT, você tem a Câmara, mas eu acho que nós precisamos construir, e isso é algo que a gente vem trabalhando e contamos com o apoio de todos vocês, em criar esses templates, esses sandbox, não, mas uma espécie de Lego, para a gente encaixar e mostrar isso de uma maneira didática para essas prefeituras entenderem. Não pode ser complexo e técnico o suficiente, tem que ser de uma linguagem simples para que eles possam compreender os benefícios de cada rota que ele vai alcançar. Isso que você falou remete àquele pensamento da cidade inteligente. Na realidade, você tem que ter aí o cidadão como centro de todo o cenário da cidade inteligente. Exato. Ele que é o centro, que a gente costuma falar citizen-centric, né? Que era o termo que há 10 anos a gente já usava isso, mas o que no final é perfeito. Você falou, cada cidade tem um problema, um tipo de problema. E isso que também você comentou de fazer o consórcio em cidades pequenas, era uma iniciativa que se tinha lá atrás, no início das PPPs. Você fazia uma PPP que ajudava 3, 4, 5 cidades pequenas junto. Então, caminho existem. Eu acho que, como você falou, agora precisamos botar tudo isso junto. Obrigado. É uma cidade inteligente, sustentável e humana, né? Orientada para o resultado, não para a tecnologia, né? Alguém falou, acho que foi o Fabiano falou, né? Tem que ser transparente para o usuário. A tecnologia é detalhe aí no meio da brincadeira, né? Exato. Uma outra coisa que eu acho que o Fabiano também comentou, foram 170 soluções, é isso que eu entendi direito? Isso, é isso mesmo. A gente já tem, esse programa tem aproximadamente 2 anos, e a gente começou a catalogar, é um programa que a gente criou com 25 critérios, para ter certeza, e tem uma banca de avaliação dentro da Intel que faz a curadoria desses produtos, dessas soluções, é uma solução fim a fim, e é necessário, tem vários critérios para as empresas entrarem, mas já existem 170, vários delas são aplicáveis para as cidades. Certamente alguns não aderem ao mercado brasileiro. Temos 6 que foram desenvolvidas no Brasil e várias outras, eu diria aqui, talvez entre 20 e 30, que pode ser aplicado para Smart City no mercado brasileiro. O que é interessante, aqui até o Gontijo mencionou, são receitas são soluções já implementadas, não são pilotos ou alguma coisa no papel. Tem várias soluções já implementadas em algum lugar do mundo que você poderia replicar no Brasil, ou mesmo já no Brasil que você poderia escalar, como é o caso aí do semáforo inteligente da Seabolt, que já está pronto, já está escalando em algumas regiões, poderia simplesmente escalar e já faz parte desse programa. A gente está falando tudo de cidade inteligente, eu tenho acompanhado aqui algumas perguntas, e uma delas eu já tinha até deixado anotado da minha parte. Quando a gente fala em cidade inteligente, a primeira coisa que me vem na cabeça é segurança. Segurança, não só a parte segurança da pessoal, mas a segurança da tecnologia, que a tecnologia fornece e propicia para que a cidade continue sendo inteligente e não um monte de entrada para hacker detonar todo mundo. Eu acho que é uma coisa, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não pensar nisso de uma maneira lateral. Ela tem que ser uma das coisas primárias, até para num projeto de cidades inteligentes. Uma outra coisa que o pessoal tem me perguntado é como é que o povo, de uma maneira geral, brasileiro, vai acompanhar toda essa tecnologia dentro de uma cidade inteligente. Eu diria, jogo essa pergunta no ar, se alguém quiser responder, por favor, que eu tenho mais uma outra para colocar em seguida, e já posso até acrescentar aqui. A BINC tem uma preocupação muito forte na formação de pessoas, na educação das pessoas. Alguém quer responder nessa parte? Como é que fica, tanto segurança como o pessoal que vai usar a cidade inteligente?
Bom, eu posso dar um pitaco aí em segurança, né? Eu ia falar. Então, por favor. Ficou os dois aqui vai falar. Pode, eu falo em seguida. Montanha, então assim, acho que esse caso você conhece. É um caso muito interessante, é um bairro aqui em Curitiba chamado Jardim das Américas. Tem um grupo de moradores ali que criou um grupo chamado Consegue. É uma comunidade de vizinhos que, através assim de conversas com gestores públicos, com a academia, com empresários, decidiram formar um fundo. Olha só que legal. E eles compraram câmeras para instalar nas ruas ali, são 8 quarteirões, e vem ganhando uma proporção enorme isso. Então, eu tive lá em reunião com a Copel, que é a Companhia de Eletricidade aqui do Estado do Paraná, eu tive com o pessoal da Prefeitura de Curitiba, com a iluminação pública, e vocês não têm noção como está perfeitinho, assim, como a comunidade, quando ela quer agir, ela age com muito senso, assim. Então, o que está acontecendo? Eles conseguiram instalar uma rede de câmeras lá. Tem uma outra parte que já foi comprada por esse fundo e eu acho que as pessoas ali estão vivendo mais tranquilas. Ainda assim, existe um grupo de Portugal que está trazendo uma outra tecnologia, que foi usada inclusive nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que é um outro sistema. Eu não vou entrar aqui e tentar vender nada disso, mas é um sistema mais leve, que você não precisa fazer as soldas na rede, na fibra ótica. Você usa isso de forma paralela, de mais fácil instalação. Então, a gente percebe que esse caso, um case social de segurança criada pela população, ela já é estimulada por onde? Quer dizer, a gestora lá, que é a Daniela, de uma empresa de tecnologia, falou assim, Beto, eu fui no teu evento, o Smart Day Expo Curitiba no passado, e eu fiquei empolgada com isso, e eu comecei a disseminar essa cultura no meu bairro, que tem muita violência, perto de uma comunidade chamada Vila Torres ali, e a gente diminuiu muito a incidência, só de colocar as câmeras e colocar um sinal de alerta, de pânico, um botão de pânico entre as casas, a gente já conseguiu diminuir muito, 30% a 40% os roubos a casas, né? Então, olha só, a população começa a sentir, se a gente não faz, se a gestão pública não faz, se a gente ainda não consegue fazer tão rápido, eu acho que a população vem fazendo. Então, esse é um exemplo que eu queria dar, Monteiro, porque eu sei que você é apaixonado por isso também. O Paulo vai ter que cortar isso, começar a falar muito, viu, Paulo? Bom, a questão da segurança, né? De aplicação, né? Com botões de pânico, a gente tem uma solução aqui também na nossa região, botões de pânico de 30, 40 reais aí, com rede mesh já espalhada, já funcionando. E isso vem de encontro com, eu acho que foi o Sabatini ou o Gontijo que disse há pouco, de ser transparente, natural. A pessoa nem sabe o que é IoT, mas ela está usando os recursos e já está usando dos benefícios, né? Por outro lado, né, aquilo que o Spaca disse agora há pouco sobre a questão da segurança da aplicação, né? Nós que trabalhamos com semáforos, né? Você imagina a complexidade, o quanto que você tem que ter de segurança para integrar esses dispositivos que são cruciais e são muito podem ser fragilizados por um ataque hacker, alguma coisa assim. E aí vem essas tecnologias de blockchain aliadas com IoT, e isso cria esse ecossistema que nós precisamos desenvolver. Então, eu acho que nós estamos, hoje, num momento muito confortável, né, para desenvolver e caminhar em paralelo, desenvolvendo novas tecnologias, sem se preocupar de estar atrasado tecnologicamente. Eu acho que a gente tem um potencial enorme de crescimento enquanto paranaense, brasileiro, né, enquanto empresário, para exportar essas soluções. Paulo, eu gostaria de comentar aqui, antes de comentar com o Fabiano, né, que fico muito feliz em saber que a Intel adquiriu a Mobileye. Na verdade eu não sabia, viu, Fabiano? E já achava muito bacana porque a Workan MyEye, que fazia parte do grupo da Mobileye, ela foi a primeira unicórnio de Israel, né? Quer dizer, já havia sido adquirida pela Mobileye e agora a Mobileye, então, foi adquirida pela Intel. Então, posso comentar aqui que a gente, no Paraná, tem uma tecnologia da Intel ativa aqui no estado para essa área de inovação social. Perfeito. Em relação à segurança, muito na linha do que o Montanha estava comentando, o estado do Paraná também conseguiu implementar o botão do pânico para mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Aquelas que estão com medida cautelar protetiva.
Então, nós temos aqui no Paraná o Departamento da Mulher, que, em conjunto com o Ministério Público, desenvolveu, né, um aplicativo, na verdade, uma solução dentro de um aplicativo já existente, que é o app do 190. 190 é a nossa chamada aqui para a polícia, né? Então, as mulheres que têm essa medida cautelar protetiva, em que tem que exigir o distanciamento por um certo raio do marido, do ex-marido, enfim, a gente conseguiu implementar isso de uma forma bastante eficiente, em que ela consegue acionar esse botão do pânico também e chamar a polícia rapidamente para atender essa situação que é mais ligada à questão de Maria da Penha, enfim. E então a gente está conseguindo evoluir também nessa questão de segurança, também no que o Beto também comentou, relacionado a câmeras de segurança, né? A gente tem um projeto aqui no estado também liderado pela CESP, que é a Secretaria de Segurança Pública, que envolve a IoT também, né? É um edital que, inclusive, já foi lançado. E, enfim, a tecnologia, como foi bem mencionada, aí, ela serve como um meio para a gente conseguir resolver os problemas dos cidadãos, né? Perfeito, perfeito, André. Tem uma série de perguntas, algumas até muito parecidas, e que sempre envolve, assim, uma colocação do José Mendes, que ele coloca assim: nosso país não tem um sistema de tratamento de esgotos e outros problemas que não tem nas cidades de outros países. Como poderá ter uma cidade inteligente? Eu acho que, se alguém quiser responder, mas eu já posso dar meu pitaco dizendo que uma coisa não justifica a outra. A gente tem que fazer as coisas acontecer e, em paralelo, resolvendo esses problemas. Alguns deles são estruturais. Se alguém quiser comentar, por favor. Essa foi uma colocação feita pelo José Mendes. Gontijo, fica à vontade. Eu concordo com ele que são desafios estruturais que não só o Brasil tem. Outros países no mundo passam por isso, e não é só os países subdesenvolvidos, de desafios de infraestrutura em cidades menores ou nos rincões dos seus países. Mas, na minha visão, não é porque eu estou com alguma doença grave que eu vou deixar de melhorar a minha qualidade de vida. Então, se a cidade menor precisa de um sistema de saneamento básico, ele tem que ser feito. Mas por que, além do saneamento básico, eu não posso colocar tecnologia para a segurança pública, por exemplo? Eu só vou resolver o problema de saneamento básico? Muito pelo contrário, colocando tecnologia, e se for feito da maneira adequada, a gente sabe que a situação dos municípios hoje, orçamentária para investimento no município, é complexa. E dependendo da forma como eu colocar a tecnologia, eu vou salvar recursos desse município para investir no saneamento. E dentro do saneamento também posso colocar tecnologia para evitar fraudes de água, para ter uma série de questões que é possível ser feita. Pensar que essas limitações de infraestrutura inibem a adoção de tecnologia, talvez possa criar barreiras, né? É aquela questão, quando a gente pensa em inovação, se a gente ficar pensando só que existem problemas e que esses problemas nunca vão se solucionar e focar só nele, nunca a gente vai pensar fora da caixa para pensar as coisas que estão de fora podem resolver o problema daqui de dentro. Né? Na minha visão, é mais ou menos assim. Se eu puder comentar, recentemente eu vi o Nicola, que é o presidente da ANEEL, falando sobre virtualização de rede, sobre smart meter, a forma com que o mercado global e o próprio local já está se movimentando nesse cenário. Quando a gente, acho que bem colocado pelo Gontijo, logicamente nosso país ainda precisa ter muitos investimentos de saneamento básico, de investimentos bases aí, mas a aplicação de tecnologia em sustentabilidade pode salvar muito recurso para poder investir em outras áreas. Acho que está realmente bem colocado pelo Gontijo, acho que esse é o ponto-chave. Uma outra pergunta que o pessoal está colocando é: o que os outros países que estão um pouco mais adiantados com relação às cidades inteligentes, o pessoal comenta um pouco da China, mas eu diria que a Coreia tem muito mais
coisa para apresentar do que a própria China, porque a China, não que a China não tenha, porque tudo que acontece na China é tudo muito grande, né? Mas como é que vocês veem, principalmente Intel, que tem lá todos... eu acho que na Coreia tem bastante coisas interessantes para trazer para o Brasil, relativo a cidades inteligentes. Tem alguma coisa nessa linha da Intel? Eu acho que a Coreia é um exemplo chave de cidades inteligentes, né? Quando a gente olha bastante, aí nem falando de Intel em si, mas a parte de educação de base, eu acho muito interessante a forma com que eles ensinam. Tem uma base muito grande de estudantes focada em dados, em ciência de dados, uma cultura de cientistas de dados. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado que a gente tem que ter e aumentar o nosso... aí não falando por Intel, tá falando sobre como a gente consegue ter mais mão de obra especializada com foco em dados. Eu acho que isso pode auxiliar muito na transformação do nosso país. Mas as tecnologias em si, como mencionado aqui anteriormente, elas já existem, já estão presentes e pode ser aplicado no mercado brasileiro, né? Então a Intel certamente está na Coreia, está na China. A gente vê, por exemplo, na China o uso massivo de câmeras com analítico, foi até uma referência global na parte do Covid. Eles conseguiram fazer tracking de várias pessoas, quem teve contato, e tudo isso foi uso de câmera analítico, e pode ser implementado nas cidades brasileiras. Vários analíticos já estão prontos, alta curacidade, a própria Intel desenvolve vários analíticos e muitas vezes não está presente no mercado brasileiro, mas pode estar. Acho que aí, Paulo, é mais uma análise de exatamente tem as partes de base, os recursos que a gente tem, as tecnologias que a gente consegue aplicar no mercado brasileiro, mas a tecnologia está bastante evoluída e pronta para ser aplicada nas grandes e pequenas cidades ali no Brasil. Obrigado, Fabiano. Uma coisa interessante que eu tenho visto em alguns comentários, não só no caso aqui de cidades inteligentes, quando a gente fala de IoT e tudo mais, é se esses projetos têm retorno financeiro. Interessante, e eu posso mostrar para vocês N casos que têm retornos significativos. O Gontijo também sabe, conhece diversos projetos, e dentro de Cidade Inteligente, Cidade Inteligente já, pelo próprio projeto, você pode escalonar e ver transporte, segurança, iluminação. Iluminação, eu acho que ainda é uma coisa que às vezes não paga a conta em si, só de projeto de iluminação. Às vezes tem algum problema, mas esgoto, até bueiros, tem associados da BINC que tem o controle dos bueiros para saber se está sujo, está limpo. Então, são N coisas. E se você falar que cada um deles pode representar um retorno para a cidade, eu acho que o projeto se paga. O que vocês acham? Para, Gontijo. Falo demais, né? Não, muito pelo contrário. Quem está falando demais sou eu. Dependendo na minha visão, quando a gente fala de cidades, óbvio que sustentabilidade é fundamental, né? Então, o retorno sobre o investimento, primeiro que ele não pode ser linear olhando só para aquele ponto que você está aplicando a energia ali para resolver o problema. Ele tem um efeito de transbordo, né? E aí eu trago dois pontos um pouco distintos. Um é o que o Fabiano falou, é a formação de gente. É preciso, e a gente tem trabalhado internamente aqui no Ministério, de um grande programa de qualificação e capacitação dos profissionais e da sociedade, não só dos profissionais, mas da sociedade para ela conviver com esse mundo que se transforma muito rapidamente. Você parar para pensar, o primeiro smartphone da Apple foi em 2009. 11 anos. É muito curto o período de tempo. E o quanto que a gente depende disso daqui hoje em dia é absurdo. Então, as pessoas precisam entender, confiar em inteligência artificial, confiar em análise de dados, usar como ferramenta ao seu favor. E, para isso, elas precisam ser capacitadas e qualificadas. Então, isso é algo que precisa ser feito. Isso é um custo, é um investimento para o país. Esse investimento em recursos humanos não vai ter um retorno para o Estado, mas vai ter um retorno para a sociedade, que esse pessoal vai gerar riqueza. O outro que eu vejo, além da questão do retorno do investimento simples, direto, como essa questão de manutenção, seria fazendo um paralelo com, por exemplo, o número 190 para chamar a polícia, bombeiro. O ideal é que ele nunca funcione, né? A gente deseja que ele nunca seja utilizado, que ninguém precise de situação de emergência. Então, ele é um canal, ele é um recurso escasso que está travado e ninguém pode utilizar. Mas ele tem que funcionar quando precisa. Ele não se paga, mas a necessidade dele estar ali traz um bem para a sociedade.
Então, há alguns tipos de soluções que podem ser utilizadas em cidades que têm essa característica. Isso. Ela não vai ter um retorno sobre o investimento. Por exemplo, câmeras de segurança, reconhecimento fácil, ela tem um custo para se manter aquela atividade, mas ela é necessária para garantir melhor qualidade de vida para a população. Então, tem várias nuances, não é tão linear assim. Né? Perfeito, perfeito. Nós batemos o nosso horário. O pessoal ainda tem algumas perguntas, inclusive, como é que a Anatel está vendo a parte do Wi-Fi, LoRa? Isso dá para ter outro webinar só para discutir isso daí. Porque a ABINC tem participado muito em cima desse tipo de coisa, junto com a Anatel, principalmente nas consultas públicas do 5G que teve há pouco tempo. Enfim, eu gostaria de deixar claro aqui para todo mundo que esse tipo de webinar, a ABINC está fazendo o tempo todo, para exatamente, eu não gosto de usar a palavra evangelizar, mas mostrar para o mercado o que está acontecendo em IoT em cada segmento de financeiro, vertical de negócio. Por isso que a gente tem os comitês, o Comitê da Cidade Inteligente, como a gente tem o Comitê de Saúde, o Comitê de Manufatura, o Comitê de Agronegócio, e assim por diante. São vários comitês que a ABINC tem, e por isso que nós estamos lançando hoje com o pessoal conosco aqui, com o Alexandre Montanha como presidente do Comitê de Cidades Inteligentes da ABINC. Por quê? Porque a gente entende que isso é importante. O que faz acontecer daqui para frente? A participação de todo mundo. Eu vi pelo chat vários perguntando como é que eu participo, como é que eu faço. É simples. Eu já até coloquei meu e-mail aí no chat, mas, por outro lado, a abinc.org.br dá para entrar e ver o que a gente está fazendo. Entra lá no site. Além disso, nós temos uma plataforma aberta. É um tipo... Eu vou fazer uma analogia aqui. É um tipo LinkedIn da ABINC, chama-se Conexão IoT, é livre para todo mundo entrar, colocar suas ideias, colocar suas necessidades. Tem vários que falam, poxa, eu estou desenvolvendo um projeto, preciso de uma pessoa com tal expertise. Enfim, estão lá para fazer tudo isso. Para a gente encerrar, Gotijo, suas últimas palavras, por favor. Foi um prazer, Paulo. É muito bom estar conversando com vocês aí. E não vamos parar só nesse webinar. Vamos reativar nosso diálogo aí em prol não só das cidades, mas nas câmaras todas técnicas de vocês. A nossa ideia é trazer vocês para nos auxiliar. Você sabe que o governo... primeiro que a gente não tem braço para fazer tudo que precisa ser feito. Então, precisamos muito da parceria do setor privado. E, além disso, o tempo urge para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, vamos manter aberto esse diálogo aí, vamos tentar trabalhar junto para poder fazer o nosso país melhor. Agradeço a sua participação, Gontijo, sempre é um prazer estar com você. E amanhã nós temos uma reunião da Câmara de Manufatura 4.0, nós estamos lá. Amanhã nós estamos participando. Ótimo. Fabiano, por favor, suas considerações finais. Agradeço muito você estar conosco. Não, na verdade, novamente, eu que agradeço a oportunidade, e fica até como sugestão, a gente poderia, numa outra fórum, uma outra discussão, falar um pouquinho sobre as oportunidades que o Covid-19 tem trazido para a gente, de adoção de tecnologia, de aceleração. Eu acho que é um momento único na nossa história de acelerar alguns processos, algumas tecnologias. A Intel lançou um e-book falando sobre isso, com alguns dos nossos especialistas, para a gente reimaginar a vida pós-pandemia. Eu acho que é um livro bastante referência, foi criado, na verdade, para o poder público, para eles analisarem, usar isso como uma referência, e temos todo um ecossistema brasileiro também se movimentando nesse cenário. Então, acho que poderia ser um assunto bastante pertinente. Eu acabei ficando sem sinal numa tempestade aqui. É isso, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Fabiano, você já se comprometeu. Depois a gente fala sobre isso. O Beto caiu ou foi o André que caiu? Eu acho que os dois. Montanha, você quer dar uma palavra? Sim, eu quero... Eu estou por aqui ainda, Paulo. Quem está? Eu não estou vendo quem está aí. André, por favor, suas considerações finais. Agradeço
imensamente a sua contribuição, mostrando suas experiências nos projetos de Smart City que você desenvolveu no Paraná. Teve pergunta aí que o pessoal falou, mas eu não conheço nenhum projeto de Smart Cities. Você apresentou 4 casos aqui, então o pessoal que estava no chat acho que não deve ter entrado no momento que você estava falando. Vamos lá. Obrigado, André, mais uma vez. Obrigado, Paulo, pelo convite. Novamente, parabenizar a BINC por todo o trabalho, por todos esses anos aí na luta pelo desenvolvimento da tecnologia IoT no Brasil. Montanha, da mesma forma, agradecer o convite, parabenizar todos os colegas aí que participaram com propriedade no assunto de cidades inteligentes e também pela iniciativa da criação desse comitê de cidades inteligentes. Podem contar comigo, com a Celepar, para que a gente possa fazer um trabalho juntos aí. Muito obrigado, André. O Beto voltou ou o Beto está fora? Beto acho que caiu, né? Montanha, com você. Então, quero primeiramente agradecer a participação de todos, né? Nós temos aí muitas tarefas para desenvolver, com apoio da Intel, com apoio do Beto, com apoio do André, do Gontijo, da BINC, né, pelo Paulo, e dizer que novos webinars nós vamos criar com temas relacionados a IoT e cidades inteligentes, e com certeza vamos falar de soluções de Covid aí, viu, Sabatini? Muito obrigado a todos. Beto, voltou, Beto? Voltei, desculpa, deu temporal aqui. Eu saí do Wi-Fi. Esse negócio de IoT às vezes não funciona tão bem. Gontijo, só antes de você falar, Beto, Gontijo, você precisa sair, fica à vontade, que eu estou vendo que o seu amigo, o nosso amigo que está aí atrás de você, já te lembrando. Exatamente. Estão me chamando ali, gente. Muito obrigado, foi um prazer imenso, viu? Mantemos contato. Falou, deixa um abraço para o Thales aí atrás de você. Abraço, tchau, tchau. Até mais. Beto, suas palavras finais para a gente encerrar. Tá, primeiro agradecer, eu achei bem relevante tudo que foi colocado aqui, eu acho que a gente está trabalhando em conjunto aqui, todos somos ligados diretamente com o tema, né, de uma forma ou de outra, não só hoje eu representando o iCities, mas o evento, mas também como um apaixonado por tecnologia, então eu acredito que esse tema vai cada dia ganhar mais relevância, eu acho que cada vez mais com essas políticas nacionais a serem implementadas, a serem adotadas aí pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e MCTIC, vão estar na rua nos próximos anos. Então, contem conosco aqui no Paraná, aqui em Curitiba. A gente tem feito o nosso melhor aí para que a gente possa dar a qualidade de vida que o cidadão brasileiro merece. Mais uma vez, obrigado, Beto. Pessoal que está nos ouvindo, eu quero agradecer a presença de vocês, paciência de ouvir tudo que nós falamos. Esse webinar, mais uma vez, repito, foi gravado, estará no site e na plataforma, todo ele foi gravado, então vai estar lá disponível para quem perdeu pedaços da conversa ou quiser apresentar para os amigos. Nós vamos continuar fazendo outros webinars, não só de cidades inteligentes, mas outros que a BINC tem feito. Para quem não sabe, a BINC ela tem diversas áreas que a gente atua, como eu já comentei, nos diversos comitês. Então, entrem no site, vejam lá o que precisar, fiquem à vontade. Eu postei meu site, mas o site não, meu e-mail aqui no chat, mas meu e-mail, de novo, é paulo.spaca@abinc.org.br. Fique à vontade de me procurar onde vocês quiserem, a gente troca uma ideia. E não sou só eu na BINC, tem um pessoal atrás aqui para apoiar e fazer. Muito obrigado a todos, um forte abraço, até a próxima, pessoal.